Nós temos hoje a nossa entrevista da tarde, o tema é a Semana do Sono. Com a gente aqui, o médico pneumologista Thiago Simon, que já esteve outras vezes conosco aqui com esse mesmo tema. Ela começa amanhã, vai até quinta-feira que vem. É a Semana Nacional do Sono, que tem a temática esse ano de sono e sonhos melhores para um mundo melhor. Só que tem um assunto aí que tá tirando o sono da gente, né? E como é que nós vamos receber um médico aqui dentro do estúdio, pneumologista ainda, né? E aí nós perguntamos ao doutor Thiago se a gente podia, além do tema do sono, que o trouxe aqui, a gente também poder conversar um pouquinho do coronavírus, já que esse assunto hoje tomou conta do Brasil e talvez de forma correta, né? A gente chama em jornalismo, né? Derrubou a pauta, né? Derrubou a pauta. Não tem pauta. Então a gente começa com o sono. Eu tô vendo aqui um panfleto, doutor, que é o panfletinho da Semana do Sono, e eu fico preocupado quando eu vejo isso, porque aqui, ó, o nosso ouvinte, ele tá aqui no adulto, né? A nossa grande massa de audiência, que tá entre 26 e 64 anos, que tá nos ouvindo agora, aqui fala o seguinte, ó, o azulzinho diz de 7 a 9 horas de sono por dia, mas aí tem um númerozinho para baixo e para cima que eu queria entender o que é isso aqui. Para baixo 6 horas, para cima 10 horas. Por favor, vamos começar explicando essa questão do número de horas necessárias para quem está nos ouvindo aí por dia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Zumara. Boa tarde a todos. Não, realmente, assim, é o foco da temática da Semana do Sono, é essa, né? Você valorizar e respeitar o tempo de sono de cada um. Esse gráfico que foi colocado nesse flyer é um gráfico da Associação Americana, da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, onde foi feito um levantamento da média de sono da população que não tem doença de sono, então população entre aspas normal, né? Então no adulto dos 20 aos 69 anos, a média de horas de sono foi entre 7 e 9 horas, por isso que o pessoal tanto fala, não, mas eu preciso dormir 8 horas toda noite, porque 8 está no meio, seria um número mágico porque está no meio do 7 e do 9, tá? Mas na verdade o tempo ele é muito individual, tá? Varia muito de pessoa para pessoa. A média da população é 7 e 9. O que tem aquele 6, aquele 10? Tá? Abaixo de 6 pode dar problema e acima de 10 pode dar problema também. Pois é, Zumara, não sei tu aqui, mas quem acorda cedo e nos ouve aqui, por exemplo, eu a muito custo, eu sei que eu durmo 6 horas, né? Eu não sei como é que é o teu caso aí. A muito custo porque a gente não consegue dormir antes das 10h30, 11 horas ali, a gente acorda, eu acordo 5h30, por Agora, exemplo. eu tô nessa faixa que o doutor falou, eu não posso dormir demais porque eu também não fico bem. A minha média 8 horas, eu não durmo isso, eu durmo 6 a 7 horas. 7 horas eu fico bem, mas 8 seria o ideal, é só no fim de semana, né? Mas doutor? esse cara das 6 horas aí, que eu acho que eu vou dar eu vou intuir aqui que quem nos ouve aqui, que acorda cedo, o cara não consegue passar das 6 horas. Até aí vai bem se o cara não se sentir mal no dia a dia? Exatamente. Tudo, como diz, a gente tem que respeitar o tempo de sono de cada um. Tá? A gente sabe que isso é uma média populacional, tá? Então isso é muito individual. Mas a gente sabe, tem estudos que associam, né? Você dormir menos de 6 horas, tá? Com um risco aumentado de hipertensão, de diabetes, de problemas cardiovasculares no futuro, tá? Ao mesmo passo que você dormir mais que 10 horas, tá? Então seria, vamos dizer assim, 6 horas ainda seria aceitável, mas abaixo de 6 é problema lá na frente, não agora. Sintomas que a pessoa possa sentir assim de ausência de sono, o que acontece assim de visível no dia a dia dela? A privação de sono hoje é uma pandemia, tanto como nós vamos falar na sequência do coronavírus, mas a privação de sono é uma pandemia. Hoje muita parte, a grande maioria da população dorme mal, e isso a gente consegue perceber no outro dia, né? A privação de sono ela tem efeitos a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, você vai estar cansado no outro dia, né? Então isso é o visível, vai estar cansado, pode ter sonolência no outro dia, vai ter as olheiras, né? O teu rendimento não é mais o mesmo, você tem dificuldade de concentração, de memória, de atenção, o humor muda, você fica mais irritado porque dormiu menos, e se você maneja, trabalha com máquina, é motorista, alguma coisa, né? Tá aí também a questão do risco de acidentes, né? Então isso é uma coisa que é significativa. A longo prazo, então a privação crônica a longo prazo está muito associada ao quê? A hipertensão, né? A pressão alta, a eventos cardíacos, infarto,
eventos neurológicos, ter acidente vascular cerebral, está associado a diabetes, está associado à obesidade, está associado à depressão. Então, o problema é crônico, é grave porque ele é crônico a longo prazo. Não se brinca com o sono, né? Não, o sono não é luxo. Sono não é luxo, sono é uma necessidade. Agora, tem uma diferença entre a doença do sono e aquela pessoa que costuma não dormir tão bem assim na maior parte do tempo, doutor? Sim. Existe a privação de sono porque a pessoa... Que é imposta pela pessoa. Exatamente. E a insônia, né? Exatamente. Existe a insônia, que é um distúrbio do sono, a pessoa ela tem dificuldade ou para iniciar o sono ou para manter o sono, ou ela acorda mais cedo do que gostaria, isso é insônia, mas existe também a privação de sono. O que é? No teu caso, por exemplo, é muito mais talvez privação de sono do que propriamente você ter uma insônia porque você dorme menos. Não, eu até tenho meu horário habitual de dormir, mas eu preciso acordar cedo. Mas eu não acordo cedo porque eu quero, porque eu preciso. Isso é o que a gente vê e é uma preocupação muito grande hoje isso nos adolescentes. A gente tinha até um certo tempo um conceito certo ou errado assim, que remédio para sono é tarja preta, vai fazer mal. A medicina evoluiu para a pessoa que precisa tomar remédio, ou é aquela mesma coisa de antigamente, que olha, se tomar vai viciar, não vai conseguir parar, enfim, o sono vai ser pesado, vai acordar mal. O que mudou nisso, doutor? Não, a coisa vem evoluindo, vem melhorando, né? Na terapêutica da insônia, hoje a primeira escolha para tratamento de insônia não é medicação. A gente chama, são medidas não farmacológicas, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Então é uma série de técnicas que você aplica, isso muito mais o pessoal da psicologia acaba trabalhando junto com a gente nesse sentido, para a pessoa poder entender por que o seu sono não está adequado, para ela identificar os fatores que causam isso e procurar combater. Então, medicação sim se usa, tem casos bem indicados, então se usa medicação sim. As medicações também evoluíram. Então hoje os benzodiazepínicos, que são os mais comumente os tarja preta, então hoje, vamos dizer assim, eles não é que estejam em desuso, mas já não são mais a primeira escolha. Hoje nós temos novas drogas tão eficazes quanto e com redução desse potencial de abuso e potencial de dependência que as medicações criavam antigamente. Além de está comprovado que o uso crônico de benzodiazepínicos está associado a declínio cognitivo, ou seja, tem um risco aumentado de demência por uso a longo prazo. Isso é um grande desafio que a gente vê hoje na nossa população idosa, porque já vem há muitos anos usando. E o que seria o ideal para evitar o uso de medicação contínua para a gente ter um sono de qualidade? Na verdade, assim, existem algumas medidas que a gente chama de higiene do sono. São medidas que a gente pode utilizar para regular, para melhorar o sono. A primeira dela é a seguinte: vai para a cama só quando está com sono. Não adianta você querer, não, eu acho que está na hora de eu ir dormir, ou todo mundo vai dormir, se eu não estou com sono, não adianta. A cama tem que ser para dormir e para namorar, só. Não é para assistir televisão na cama, ficar girando de lado, sessão pipoquinha na cama, ficar fritando na cama, discutir relação na cama. Não, a cama é só para dormir. Então essa é a primeira coisa. Segunda, ter uma rotina, procurar ir dormir e acordar no mesmo horário. O organismo gosta disso e ele se acostuma disso. Que inclusive tentar manter a média no fim de semana. Exatamente, perfeito. Inclusive no final de semana. Evitar bebida de álcool próximo ao horário de dormir, tende a roncar um pouco mais e muda a química do sono. Ao mesmo tempo, a questão do uso da cafeína, chá preto, alguns estimulantes. No nosso caso, para algumas pessoas o chimarrão também atrapalha. Evitar atividade física é importante de ser feita, mas não próximo ao horário de dormir, umas 3 horas antes, pelo menos. No caso da bebida, doutor, o senhor disse, evitar bebidas alcoólicas, mas tem uma lógica, não é? Pelo menos é o que algumas pessoas fazem. Acho que aquela tacinha de vinho tinto antes de dormir é cultural, mas não funciona. Não ajuda. Não ajuda. Porque o álcool, o que tem? O álcool, ele relaxa, ele tem um efeito. A pessoa até diz, não, eu vou dormir, eu vou relaxar para dormir. Ou seja, ela causa esse relaxamento, mas relaxa também a musculatura da via aérea. Então existe uma tendência maior da pessoa roncar durante a noite por causa do álcool, Isso aí é uma queixa frequente que a gente vê no consultório. Mas seu marido ronca, o companheiro ronca e tudo. Não, quando ele toma álcool não dá para querer, eu tenho que trocar do quarto. Então, por causa desse efeito relaxante,
Então, numa vinda sua aqui, doutor, me chamou a atenção, porque eu gosto da luz amarela, né? E eu fiquei feliz, assim, convenci o pai e a mãe, viu? Porque lá na nossa casa, lá em Garibaldi, era só luz branca. De olha aqui, ó, mudem. O doutor disse que luz amarela é melhor, acalma. Então essa questão da luz branca, ela realmente tem essa questão, ela atrapalha na hora do sono. Sim, a questão da luminosidade é o seguinte, né? Durante o dia não há problema, porque a gente tem a luz do sol, né? Que é na mesma faixa. Né? Durante a noite, o que acontece? Essa luz que a gente tem hoje, seja de tela de celular, televisão, tablet, coisa, é luz de LED. Né? Essa luz de LED, ela emite uma faixa de luz que o olho capta como luz azulada, né? Que é o mesmo que o olho capta da luz do sol. Então o cérebro entende que é dia. Então ele não atua para começar esses mecanismos do sono, então ele atrasa a secreção da melatonina, que vamos dizer assim, que é um dos regentes desse processo, e a pessoa acaba tendo dificuldade para dormir depois. Então a questão, né, seguindo ainda na linha das coisas, evitar a televisão no quarto, ou assistir televisão, ou mexer no celular, ou estar exposto a telas com luz clara próximo ao horário de dormir. No quarto não tem problema, uma luzinha amarela, como você falou, e de preferência não luz direta. Então, uma luzinha de cabeceira, ou uma luz que venha, eu quero ler, uma luz que venha por trás, para poder iluminar o livro e não o nosso olho. Então também podem ser medidas. Olha, hoje é aquele dia que ainda bem que é 9 da noite o jogo. Normalmente o jogo da TV é 9h30, né? Nesses dias, porque começa às 9h30, eu vi o jogo no quarto, acaba 11h30, um jogo tenso, às vezes, de classificação, tu vai dormir lá meia-noite, tanto, completamente fora da normalidade. Sim. E vai acordar outro dia. É um dia típico de confusão de sono. Exatamente. Hoje vai ser, Hoje pode ser. Porque amanhã uns podem acordar bem felizes, recuperados, mas podem acordar com dor de cabeça, né? Tem tudo isso. Se preparem aí, porque o Grenal vai afetar o sono hoje. Pra gente encerrar o assunto do sono, Jéssica, qual é a programação da semana do sono que começa hoje, né, doutor? Começa amanhã. Começa amanhã e vai até quinta-feira que vem. Isso, exatamente. Então, o que tem? Vão ser várias atividades aqui na nossa cidade, estão todos convidados, os eventos são gratuitos à população. Então, a gente começa amanhã às 19 horas no Anfiteatro da Meplan, que é na Rua Uruguai 2001, lá na Baixada da Rua Uruguai. A gente vai ter uma palestra sobre a temática da Semana do Sono, né? Como o sono e sonhos melhores podem tornar um mundo melhor. Que quem vai fazer essa palestra vai ser o Dr. Jorge Pinheiro, que é um médico do sono lá do INCOR de São Paulo. Ele vai vir nos prestigiar com essa palestra, às 19 horas. No sábado, a gente vai ter uma atividade aberta à população no Passo Fundo Shopping. A gente vai estar o dia inteiro lá do funcionamento do shopping para poder tirar dúvidas, esclarecer. Vamos ter questionário de avaliação do sono. Como é que está meu sono? Vai ter questionário, a gente pode avaliar isso, a pessoa pode ir lá, avalia, a gente vai dar uma conversada, o que pode fazer para melhorar. Então, no Bela Tita Shopping, no sábado, durante o funcionamento do shopping. No domingo, no mesmo molde, no Passo Fundo Shopping, na loja do Ortobon Colchões, das 6 às 8 da noite. Na segunda-feira a gente vai ter um simpósio sobre temas diversos de sono no Hospital de Clínicas, às 19h30. Na terça-feira, na Escola Menino Jesus, a gente vai falar sobre o impacto das telas e mídias no sono das crianças e dos adolescentes. Quarta-feira geralmente é dia de jogo, aí não rola, né? Então a gente pulou a quarta. E na quinta-feira, para encerrar, a gente vai fazer no auditório de medicina da UPF, ali na Teixeira Soares, na frente do Hospital São Vicente, que a gente chama de a gente brinca, né? Tem os TED Talks, a gente assiste no YouTube, nós vamos falar os Sleep Talks, né? Então vão ser também vários tópicos relacionados ao sono, momentinhos breves, 10, 15 minutos, o pessoal conversando sobre isso. Sono em envelhecimento, sono em trabalho em turnos, sono em atividade física, sono em alimentação. Então, temas bem diversos para poder levar conhecimento para a população e conscientizar, né, da importância do sono na saúde e na qualidade de vida, que esse é o objetivo da campanha.